Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículo 28. Iremos ler até o versículo 30, que diz assim: E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Levanta a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor dos exércitos, a tua palavra será, meu Deus, agora ministrada, agora será proclamada. Fala, Senhor, eu peço a todos os teus filhos que aqui estão, aqueles que acompanham pelo YouTube, aqueles que acompanham pela rádio, meu Deus, que a tua palavra toque profundamente cada coração, que não seja, Senhor, simplesmente o homem, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador e fale de forma poderosa a cada um de nós. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. E os que creem aplaudam bem forte, abre a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento e vamos prestar atenção na ministração de hoje. Não posso dizer aqui que nós iremos ficar até meia-noite pregando, mas também não posso dizer aqui que passaremos 2 minutos pregando, mas eu sei que o Senhor está no controle. Enquanto o Senhor estiver nos concedendo a graça e as revelações, nós estaremos ministrando. Eu quero que você esteja bem atento a toda a ministração. Como tema da mensagem de hoje e ao mesmo tempo como introdução da mensagem de hoje, eu deixo uma pergunta para a igreja: você ama a Deus? Não é para você responder esta pergunta, é o tema e também a introdução da mensagem de hoje. Torno a dizer: você ama a Deus? Eu sei, amados irmãos, que para muitos esta pergunta parece uma coisa sem sentido, porque afinal de contas, todas as pessoas dizem que amam a Deus. Isto é notório. Você vai na rua, pergunta para uma pessoa: ei, você ama a Deus? Ela vai dizer: amo a Deus. Se você está no trabalho, pergunta a um colega: você ama a Deus? Ele vai dizer: amo a Deus. Se você está na igreja e pergunta a um irmão que está do lado: você ama a Deus? Sua resposta será uma só: amo a Deus. Porque a verdade é, todas as pessoas dizem que amam a Deus. No entanto, eu quero trazer aqui uma correção. Amados irmãos, todas as pessoas dizem que amam a Deus, porém, teoricamente amam. Na prática é diferente. E eu quero trazer aqui dentro da Bíblia a prova de que realmente nem todos que dizem que amam ao Senhor, de fato amam ao Senhor. Pastor, como é isso? A Bíblia nos revela, a palavra de Deus nos revela quem realmente ama a Deus e quem ama apenas de boca, apenas teoricamente falando. Eu quero trazer 3 itens dentro da palavra de Deus que só guarda aquele que realmente ama a Deus. E esses 3 itens estão aqui, registrados desde o Antigo ao Novo Testamento. E eu quero que você, da medida que for ouvindo, venha se avaliando, venha julgando a si mesmo e ver se realmente você ama a Deus como Ele quer que nós o amemos.
Primeiro item: quem ama tem prazer de estar perto. Quem ama tem prazer de estar perto. Eu nunca vi uma pessoa dizer que ama alguém e não tem prazer de estar perto dela. Todas as pessoas que amam alguém têm prazer de estar perto da pessoa amada. É ou não é assim? É ou não é assim? Então, se nós amamos a Deus, evidentemente que tem que haver dentro de nós um prazer, um desejo, uma vontade de estar perto dele. E aí eu deixo a pergunta: você tem prazer de estar perto do Senhor? Pastor, eu morro de prazer, eu tenho tanta vontade. Se eu pudesse, pastor, eu estava todo o tempo juntinho de Deus. Vamos ver na prática. Ei, quantas vezes você está congregando na semana? Mas tem aquela pessoa que pergunta: pastor, eu posso muito bem estar perto de Deus sem estar congregando, sem estar dentro da igreja. Eu concordo, mas eu digo para você, é bem mais difícil você estar perto de Deus sem estar na congregação do que estando na congregação. É bem mais difícil você estar pertinho do Senhor, bem mais difícil é você estar pertinho, juntinho do Senhor, distante da congregação, sem congregar. Amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: se eu amo ao Senhor, eu tenho prazer de estar aqui nesse lugar. Se eu amo ao Senhor, eu tenho prazer de estar congregando. Se eu amo ao Senhor, eu tenho prazer de estar aqui pertinho, no meio dos irmãos, adorando e sentindo a sua presença. Escute, a Bíblia Sagrada nos mostra um homem que de fato amava ao Senhor de verdade. Quem era este? O salmista, o rei Davi. E em um dos seus salmos ele escreve dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 122, no versículo 1, o salmista Davi declara: eu me alegro em ir à casa do Senhor. Eu me alegro em estar na casa do Senhor. Eu me alegro em estar congregando ao Senhor. Ei, é o que disse: se o homem tem prazer de estar perto, junto de Deus, então ele tem prazer de congregar, de vir à igreja, de cultuar ao Senhor. É necessário que nós compreendamos isto. Uma vez eu amando ao Senhor, eu tenho um prazer de estar perto dele. E o que farei para estar perto dele? Eu estarei na igreja buscando, congregando, mas não apenas na igreja. Eu digo para os meus irmãos: eu posso muito bem estar em casa e estar perto do Senhor em casa. O detalhe é: quantas horas em casa nós tiramos para adorar? Quantas horas em casa nós tiramos para dobrar os joelhos e orar? Quantas horas em casa nós nos curvamos diante do Senhor para entregar a Ele o nosso louvor? Eu digo para os meus irmãos que muitas pessoas que dizem que pode estar junto de Deus, na comunhão com Deus, perto de Deus em casa, de fato não estão, porque não lhe sobra tempo para dobrar o joelho, não lhe sobra tempo para ler a Bíblia. Está em casa, às vezes passa o dia em casa, mas não abre a Bíblia. Está em casa, às vezes passa o dia em casa, mas não dobra o joelho para passar uma hora adorando, clamando. Isto é amar ao Senhor? Não, não é. Ei, eu posso ser crente, agora entre ser crente e amar ao Senhor são duas coisas diferentes. Eu posso ser um homem que congrega, um homem que tem a Bíblia, um homem religioso, mas entre isto e amar ao Senhor são duas coisas diferentes. Se eu amo, eu faço de tudo para estar em comunhão, para estar perto, para estar ligado, para estar junto. Se eu amo a Deus, eu faço de tudo para estar pertinho dele, abraçado com ele, de mãos dadas com ele, na comunhão com ele, falando com ele, ouvindo ele falar comigo. Quem ama age assim. É ou não é? É ou não é? Quem aqui lembra do tempo que namorava? Ei, pastor, nem lembro mais. Quem aqui ainda namora? Ô, glória. A vontade de não sair de perto, né, irmão? Mas casado também pode namorar ainda, viu? Casado também pode namorar ainda, viu? Ei,
Se você ama a varoa, você quer estar grudado todo tempo, é ou não é? Se você ama o varão, quer estar grudado todo tempo, é ou não é? Você não quer sair de casa nem para trabalhar, dobra a esquina, já está com saudade, é ou não é assim? Porque você ama. Porque você ama. Oh glória. Sim, e se nós amamos a Deus, não tem que existir isso também? Eu não consigo entender uma pessoa que diz que ama a Deus, passa uma semana sem vir na igreja, um mês sem vir na igreja, e às vezes, uma semana que passa sem vir na igreja, não tem comunhão com Deus em casa, porque olha para a Bíblia todo o tempo e ela lá fechada, não abre para ler, dobra o joelho, não dobra, quando dobra, é 3 minutinhos, igual aquele missil miojo, é uma coisa instantânea. Não, se eu amo a Deus, eu quero ter contato, estar perto. Eu estou no carro dirigindo, meu Deus, obrigado, Pai, eu te adoro. Deus, eu te glorifico, Pai, eu te exalto. Eu estou no trabalho exercendo a minha função, e Pai, Senhor, eu te agradeço por tudo. Esteja comigo. Eu me acordo no amanhecer do dia e já vou falando com o Senhor, antes de olhar para o celular, antes de responder mensagem, antes de qualquer coisa. Senhor, bom dia. Eu quero que neste dia o Senhor esteja comigo. Eu quero estar ligado a Ti. Ei, quem ama faz assim, irmão. Quem ama a Deus age assim. Quem ama a Deus vive assim, não vive distante. Quem ama a Deus não vive distante, não passa a semana distante dEle, não passa o dia sem falar com Ele. Pastor, eu amo, toda vida que eu preciso eu lembro logo de Deus. Isso não é amar, isso é ser interesseiro. Só lembrar dEle quando precisa, só falar no seu nome quando precisa, na hora do aperto. Não, Deus não quer ser amado assim. Nós temos que de fato aprender. Eu tenho que estar desejoso, querendo estar pertinho dEle, junto dEle. Em todos os momentos, eu tenho que estar perto dEle, junto dEle, buscando ter com Ele uma comunhão. Ainda nos momentos difíceis, ainda nos momentos de lutas e adversidades, ou nos momentos bons, não importa. Se eu amo, independente das circunstâncias, independente do momento, da ocasião, eu tenho que desejar estar em contato, estar juntinho, estar perto dEle, porque isto é um item que guarda todos aqueles que de fato amam ao Senhor. Mas em segundo lugar, escuta, vai abrindo os teus ouvidos. Eu estou ministrando e você vai se julgando, se examinando, se avaliando, para ver se realmente você ama a Deus como diz amar. Segundo item, honrar. Repita comigo, honrar. Se eu amo, eu honro. Se eu amo, eu honro. E o que significa esta palavra honrar? Reverenciar. E aí vem a pergunta: você tem reverência ao Senhor? Você tem reverência ao Senhor? Pastor, eu tenho muita reverência ao Senhor, mas na igreja fica com o celular ligado, mandando e recebendo mensagem. Pastor, eu tenho muita reverência ao Senhor, mas na igreja fica conversando com quem está ao lado, à direita ou à esquerda. Pastor, eu tenho muita reverência ao Senhor, mas não consegue nem sequer dobrar o joelho para orar, ora deitado. Não, isso não é pecado, mas na minha concepção, na minha ótica, se eu dobrar o joelho, eu estou apresentando uma maior reverência, um maior respeito. Escute, se eu não posso dobrar o joelho, eu oro em pé ou deitado, mas se eu posso, por que eu não
eu dobro o meu joelho. Ei, presta bem atenção. Se eu tenho reverência ao Senhor, eu não visto qualquer roupa. Não estou pregando doutrina de homens. Eu estou pregando a Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia. Se eu honro ao Senhor, eu não me assento com qualquer pessoa, porque eu lembro do que está escrito no Salmo 1, para eu não me deter no caminho dos pecadores, não me assentar à roda dos escarnecedores. Se eu honro ao Senhor, então eu vou me esforçar para ter uma vida de retidão, não porque eu quero aparecer como santo, mas porque o meu Deus é digno de que eu honre a Ele, não apenas com palavras. Jesus, certa vez, olhando para os líderes religiosos, os fariseus, disse: vocês me honram com palavras, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês não me amam, porque se vocês me amassem, vocês não me honrariam apenas com palavras, no comportamento, nas atitudes, nas ações, nos pensamentos, no falar, vocês me honrariam de todas as formas. Então, se eu amo ao Senhor, eu tenho que mostrar a Ele que eu honro o nome dEle, eu honro o nome dEle. Eu vou me esquivar de tudo que possa promover escândalo. Eu honro ao Senhor, então eu não vou escandalizar. Eu honro ao Senhor, eu vou me afastar da aparência do mal. Eu honro ao Senhor, não vou permitir que da minha boca saiam palavras torpes, palavras de blasfêmia. Eu honro ao Senhor, então eu não vou me assentar na rodinha de escarnecedores para estar jogando conversa fora, ouvindo o que não deve, falando o que não deve e pensando o que não deve. Se eu honro ao Senhor, então verdadeiramente eu vou buscar a ter uma vida de retidão e de santidade. Afinal, ele diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Você sabe o que diz? Este homem talvez você não conheça, Etã, um dos mais sábios que estava perto de Davi. Foi ele que escreveu o Salmo 89. Alguns estudiosos dizem que este homem, ele só perdia para Salomão no que diz respeito à sabedoria. E quando ele escreve o Salmo 89, ele pronuncia uma palavra tão forte. E se você quiser ver na sua Bíblia, acompanhe. Uma palavra tão forte, tão forte. Ele diz assim, Salmo 89, no versículo 7: Deus deve ser em extremo tremendo na assembleia dos santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Escute, Salmo 89, versículo 7. Deus deve ser em extremo tremendo na assembleia dos santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Se eu amo o Senhor, eu tenho que reverenciar, ter reverência. Eu tenho que ter reverência. É da mesma forma que você, que ama a sua esposa e vice-versa, apresenta uma reverência, um respeito para com o teu cônjuge. Se você ama teu marido, você tem reverência, na verdade respeito, e vice-versa. Você vai honrá-lo. Você vai honrá-lo porque você o ama. Você vai de todas as formas procurar honrar o teu cônjuge, se você de fato o ama. De igual modo, se nós amamos de fato ao Senhor, nós vamos o reverenciar de verdade, como a Bíblia nos manda fazer. É o que está na tua Bíblia, está registrado na tua e na minha Bíblia. Escute, eu vejo muitas pessoas abrirem a boca para dizer: se o Senhor é Deus, tem que fazer isso. Eu não gosto de entrar na presença de Deus assim. Eu não gosto de me expressar orando ao Senhor desta forma. Eu não gosto.
Na minha concepção, na minha ótica, isto é falta de reverência. Porque quem somos nós, seres tão falhos, limitados, pecadores, dirigir a voz desta forma para com aquele que é santo, o Todo-Poderoso? Na minha concepção, isto é falta de reverência. Quando vou dobrar meus joelhos para orar, como que eu faço? Eu tenho que ter reverência. Geralmente eu começo pedindo perdão, porque sei que sou falho. Sou um homem de impuros lábios, como dizia o profeta Isaías. Sou um homem falho, pecador. Então, quando vou dobrar meus joelhos para entrar na presença do Senhor, geralmente eu já começo pedindo perdão e a sua permissão para me aceitar na sua presença. Vou cantar um hino, ainda que seja um pouco desafinado, mas expressando uma reverência, e vou dirigir as minhas súplicas, as minhas petições com sabedoria, sabendo que quem está falando é o barro para o oleiro, é o servo para o Senhor, não invertendo as coisas, porque Deus não está para responder aquilo que nós queremos. Deus não está para dar aquilo que nós precisamos. Deus está para ser adorado. Se Ele quiser se compadecer de nós, achar que é o momento, a hora, a ocasião, Ele vai nos atender, Ele vai nos abençoar, Ele vai responder a nossa oração. Então devemos entender, se amamos a Ele, temos que ter reverência, respeito. Se amamos a Ele, nós devemos reverenciar. Isso é honrar, isso é honrar. Eu honro meu Deus com o meu andar, com o meu falar, com o meu pensar. Eu honro ao meu Deus com as minhas vestimentas. Ninguém sabe o que você está pensando agora, você não sabe o que eu estou pensando agora, mas se vier um pensamento mau, porque de vez em quando o diabo lança pensamentos impuros na nossa mente, se eu honro a Deus, então eu digo não para esse pensamento, eu não alimento ele aqui. O diabo lança um pensamento impuro, o diabo lança, ele quer enfiar esse pensamento na minha mente, mas se eu honro ao Senhor, então eu rejeito, eu digo, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esta impureza. Por quê? Porque ainda que os homens não saibam o que eu estou pensando, o meu Deus, Ele sabe o que eu estou pensando, e Ele é digno de ser honrado até nos meus pensamentos, irmãos. Ele é digno de ser honrado até nos meus pensamentos, no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Então, se realmente amo ao Senhor, como digo que amo, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que reverenciá-lo. Mas o terceiro item, e eu quero que você traga para o teu coração: se eu amo ao Senhor, eu serei capaz de abrir mão de qualquer coisa em prol dele. Amém? Eu amo, eu tenho que ser capaz de abrir mão de qualquer coisa por ele. Amém? Eu sempre faço essa pergunta: você que ama a tua esposa, tem coragem de abrir mão de qualquer coisa? Você que ama o teu esposo, tem coragem de abrir mão de qualquer coisa? Se ama de verdade, abre mão. Se eu amo ao Senhor, eu tenho que ter esta capacidade de abrir mão de qualquer coisa por conta dele, por este amor que tenho para com ele. Não existe, amados irmãos, não existe o amor a Deus sem que o homem tenha a capacidade de renunciar àquilo que não está agradando a ele, ao Senhor. Eu estou fazendo o que ele não se agrada, e aí digo que amo a ele. Não existe isso. Eu estou me enganando. Se eu amo ao Senhor, como digo que amo, e eu faço o que ele quer que eu não faça, se eu amo ao Senhor, o que digo, como digo que amo, mas não sou capaz de deixar um lugar que Ele quer que eu deixe, de deixar uma amizade que Ele quer que eu deixe, de deixar um abraço que Ele quer que eu deixe, então eu não amo. Porque aquele que ama tem que ter essa capacidade de abrir mão de qualquer coisa em prol daquele a quem Ele ama. É ou não é? E Jesus é o maior exemplo disso.
Sabe o que está escrito na carta aos Efésios? Se puder, acompanhe. No capítulo 5 da carta aos Efésios. Escute, presta bem atenção. Capítulo 5 da carta aos Efésios. Jesus Cristo, Ele vai mostrar o que é amar. Ele vai mostrar o que é amar de verdade. Ele vai mostrar o que é um amor de verdade. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, veja o que diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus Cristo abriu mão de quê? Da própria vida. Por quê? Por amor a nós. Entenda o que diz o versículo 2: e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Lembra de quando Jesus estava lá em Getsêmani, suando gotas de sangue? Naquele momento, Ele abre a sua boca e faz uma oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Sofrimento. Ele estava visualizando tudo que ia lhe acontecer quando descesse daquele pequeno monte, porque lá embaixo os soldados já estavam ali lhe esperando. Judas já estavam com os soldados para lhe trair com um beijo na face. Naquele momento ia começar uma sessão de tortura. Jesus seria preso, arrastado, e seria espancado e crucificado. Jesus estava vendo todo aquele sofrimento. Era a dor que ele nunca tinha sentido até aquele presente momento. Era o sofrimento maior que ele iria sentir em todo o seu ministério terreno. E ele estava vendo isso de antemão. Por isso ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele conclui a oração dizendo: mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Senhor, eu queria me esquivar desse sofrimento, me isentar desse sofrimento tão doloroso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está renunciando à própria vontade. Jesus está renunciando à própria vontade. A palavra diz que ele se entregou à própria morte. E ele fez isso por quem? Por mim, por você. E por que ele fez isso? O que fez ele agir dessa forma, a ponto de entregar a própria vida à morte por nós? O amor que ele tem para conosco. Um amor verdadeiro. Um amor incondicional. Ele não nos ama porque nós o amamos. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Isto é amar de verdade. Quem ama tem a capacidade de abrir mão de qualquer coisa em prol daquele a quem ele ama. E você tem aberto mão de quê? Para provar o teu amor para com Deus. Quantas vezes o Senhor tem falado com a tua vida: larga isso. Quantas vezes o Senhor tem falado com a tua vida: sai desse lugar. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo: faz isso. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo: deixa esta aliança, quebra esta aliança, sai do meio desse vínculo, sai do meio dessa amizade, sai do meio desse relacionamento. Quantas vezes Deus tem falado e você tem renunciado, você tem obedecido? Às vezes é uma coisa tão simples, uma coisa tão simples, tão insignificante. Você está lá nas redes sociais, passou meia hora, passou uma hora, vai para 2 horas, e o Espírito Santo está falando dentro de ti: para um pouco, abre a Bíblia, para um pouco, dobra o joelho, e você se faz que não está ouvindo. É ou não é assim? Para um pouco. Às vezes você vai fazer algo, e antes mesmo de você fazer, o Espírito Santo já está falando: não faz,
não faz, e você não dá ouvido. Porque falta aquela capacidade de abrir mão da vontade própria, falta a capacidade de abrir mão do próprio desejo, do próprio eu, da própria vontade, em prol daquele a quem nós amamos. E aquele momento em que nós estamos deitados e o Espírito Santo ministra ao nosso coração: levanta, dobra o teu joelho, levanta, madrugada, levanta. Eu sei que o som não é bom, mas levanta, dobra o teu joelho. Eu quero conversar contigo, eu quero me relacionar contigo, dialogar contigo. Levanta, mas você levanta. Ei, eu quero dizer para você: se você realmente ama o Senhor, você é capaz de abrir mão de qualquer coisa que Ele quer que você abra. Você é capaz de renunciar a qualquer coisa em prol dEle. Olha para quem está ao teu lado e diz: você ama realmente a Deus, irmão? Meu amado irmão, todos dizem que amam ao Senhor, e olhe que este é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, conforme nós lemos inicialmente. Devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças e com toda a nossa fé, conforme nós lemos no início da ministração. Porque este é o maior de todos os mandamentos, é o primeiro mandamento. Mas nós realmente estamos fazendo isto? Ou é apenas teórico o nosso amor? Ou é apenas teórico o nosso amor? É verdade que nós, você e eu, somos falhos. Não temos a capacidade de ser perfeitos. É verdade que nós somos falhos, mas os falhos também amam. Os falhos, ainda que não consigam fazer a coisa perfeitamente, mas se esforçam. E nós vivemos em uma época em que nem o esforço é visto mais. Nem o esforço é visto mais. Se você abre a tua Bíblia para ler em Atos dos Apóstolos, na era da igreja primitiva, você vai ver o esforço da parte daqueles crentes para estar perto do Senhor, para honrar ao Senhor. E você vai ver um esforço em forma de renúncia. Eu quero que você leia depois, estude Atos dos Apóstolos na tua casa, e você vai ver que, se comparando com eles, nós estamos bem distantes de amar ao Senhor. Eles se esforçavam, apanhando, sendo espancado, sendo perseguido para ser preso e morto. Mesmo assim não deixavam de congregar, cultuavam ao Senhor arriscando a vida, procuravam um lugar para fazer daquele lugar uma igreja para congregar, cultuar ao Senhor, mesmo arriscando a vida. Isso é amar. Eram falhos, eram pecadores, mas se esforçavam. Nós não podemos usar isso como pretexto: mas nós somos falhos, mas nós somos pecadores. Sim, mesmo sendo falhos e pecadores, tem que haver em nós um esforço. E esse esforço não está aparecendo. Não está aparecendo. Sabe qual era a hora que os irmãos se reuniam na igreja primitiva para orar? A hora nona, a hora do sol escaldante, 3 da tarde. A hora do soninho depois do almoço. Sabe quantas horas eles passavam reunidos, congregando, cultuando? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo uma vez começou um sermão, mas passou 1, 2, 3 horas, ele não parava esse sermão. E ninguém ia embora. Eles tinham prazer de estar ouvindo a palavra. Eles tinham prazer de estar perto, ouvindo o Senhor falando. É necessário que nós venhamos a se esforçar para então demonstrarmos esse amor.
Repito, sou falho, sou pecador, mas tem que haver em mim um esforço, uma dedicação para apresentar um amor ao meu Deus. Você é falho, nós sabemos disso. Você é pecador, assim como eu. Mas uma coisa é eu me esforçar, outra coisa é eu nem me esforçar. Uma coisa é eu me esforçar para vir à igreja, outra coisa é eu inventar pretexto para não vir à igreja. Uma coisa é eu me esforçar para dobrar o joelho e orar, outra coisa é eu nem me esforçar para dobrar o joelho e orar. Uma coisa é eu abrir mão daquela rede social para ler a Bíblia, outra coisa é eu nem estar nem aí para isso. Eu continuo na rede social a noite toda, mas não abro a Bíblia para ler. Ei, nós temos que ter um esforço, apresentar um esforço. Que amor é esse que nem um esforço aparece? Que amor é esse que nem um esforço aparece? Amém, pessoal? Quando você namorava, ou você ainda namora, você se esforçava para comprar uma caixinha de chocolate, sim ou não? Nem que tivesse que passar o cartão. Aquele buquê de rosa, oh glória. Sim ou não? Você se esforçava. Às vezes nem tinha, mas se esforçava. Vamos passear. Às vezes nem tinha, mas se esforçava. E nós dizemos que amamos a Deus e nem o esforço está aparecendo. Vem para a igreja quando dá. Às vezes eu deixo de vir para a igreja por causa de um programa de televisão. Deixo de vir para a igreja porque estou fazendo sala para alguém. Deixo de vir para a igreja porque leva uma topada e quebra a pontinha da unha. Ei, que esforço é esse? E que amor é esse? Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Eu sabia que ministrando esta palavra eu não ia ouvir muito glória a Deus. Só que eu não sou pregador alimentado por barulho. Eu sou pregador alimentado pela unção. Para mim pouco importa ouvir barulho. O que importa é que eu sinta Deus falando. O que importa é que eu sinta Deus agindo. E eu sinto Deus falando. Eu sinto Deus agindo. Escute, eu não preguei sobre isso pela manhã, mas hoje à tarde o Senhor diz: prega outra coisa, aquilo que eu vou te mostrar, porque o meu povo está precisando entender o que é amar a Deus. Nós temos que entender o que é amar a Deus. Eu não tenho que lembrar dele apenas porque preciso em um momento, apenas por conta de uma adversidade que surge. Eu tenho que ter o desejo de estar perto dele, na comunhão, em contato com ele, em todos os momentos. Eu tenho que procurar honrá-lo de verdade, reverenciá-lo de todas as formas, de todas as maneiras. Eu tenho que de fato ter a capacidade de dizer não para aquilo que ele não gosta, para aquilo que ele não tem prazer. Amém, pessoal? Se o meu Deus está sendo blasfemado por alguém que está aliado a mim, é meu amigo, vive perto de mim, estamos em contato todo o tempo, mas blasfema do meu Deus, blasfemou do meu Deus, é inimigo do meu Deus, eu não tenho por que estar perto. É ou não é? Você tem um amigo e esse diz que o teu pai não vale de nada. Xinga o teu pai, chama teu pai de palavrão. Você vai continuar perto dele? Falando mal do teu pai? Falando de pai biológico. Você não vai ficar perto dele. Então, se eu tenho o meu Deus como meu Pai celestial, e uma pessoa que diz que é meu amigo e está blasfemando o meu Deus, o que eu quero perto dele? O que eu quero perto dele? Está na mesa de bar, blasfemando do meu Deus, falando mal do meu Deus, o que eu quero perto de gente assim? Não. Meu amigo, se você não honra o meu Deus, sinto muito, mas nós não temos por que estar juntos, porque eu honro ao meu Deus. Amém, pessoal? Você compreende isso? Vamos realmente amar ao Senhor
não como nós queremos, porque cada um pensa do jeito que quer, faz do jeito que quer e acha que está certo, mas do jeito que a Bíblia ensina. Você não tem que ser crente como você quer, do jeito que a Bíblia ensina. Você não tem que amar a Deus como você quer, é do jeito que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina isso, que você, se ama a Deus de verdade, tem que estar perto dele, junto dele, em comunhão com ele, tem que honrar a ele, tem que realmente reverenciá-lo. Você tem que ter capacidade de renunciar, abrir mão de qualquer coisa em prol dele. Quem está disposto a viver assim? Quem realmente está disposto a viver assim? Já vamos finalizar. Voltemos para o texto que li inicialmente. Voltemos para Marcos capítulo 12. Aleluia. E já vamos finalizar. Oh glória, aleluia. Evangelho segundo São Marcos capítulo 12. Observe, memorize, guarde no teu coração. Mais uma vez a leitura que nós vamos fazer e já vamos encerrar. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 30. Marcos capítulo 12. Versículo de número 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém. Vamos amar ao Senhor dessa forma? Quem está disposto a amar ao Senhor assim? Só recapitulando e finalizando. Encerrando. Recapitulando e encerrando. Os 3 itens. Para que você não esqueça. Tenha prazer de estar perto. Deseja estar perto, junto dEle. Honra Ele. Não honre mais os homens do que a Deus. Porque tem gente que honra mais os homens, os amigos, do que a Deus. E por fim, tenha a capacidade de abrir mão daquilo que Deus está mostrando, daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está apontando. Abra mão, seja o que for. Se Deus está te dizendo, então abra mão. Desta forma, você realmente está entendendo o que é amar a Deus. Desta forma aqui, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.